Olá pessoal, sejam bem-vindos a essa apresentação sobre a conta REEE em francês ou RESP em inglês, investindo no futuro do seu filho. Bom, meu nome é Andréa Brito, sou representante independente, conselheira em segurança financeira aqui na província de Quebec. Por enquanto, província de Quebec, pode ser que ano que vem a gente tenha novidades. Se você quiser mais detalhes sobre meu serviço, produto, o que é a consultoria, convido vocês a acessarem meu site, andreabrito.com, ou também mandar um e-mail para mim, andrea.brito@sfl.ca. Eu atendo toda a província de Quebec, então eu me desloco aonde vocês estiverem, recebo também aqui no escritório de Quebec, tem um escritório em Trois-Rivières e escritório em Montreal também, tá ok? Bom, então vamos começar a apresentação. Antes disso, deixo um alerta que essa apresentação, então, ela tem um áudio onde eu falo mais informações sobre o que está escrito, só para vocês saberem não se limitarem ao que está escrito nas apresentações, tá? Do que está apresentando nos slides aqui. Mais informações, vocês têm aí o site do governo federal. E lembrando que essa apresentação, então, está sendo feita agora em outubro de 2016. Todas as leis, normas podem estar sendo mudadas com o tempo, então, por isso é sempre importante estar conversando com o seu conselheiro financeiro, pois ele tem a obrigação de estar sempre em dia com as informações, ok? Então, vamos lá. A gente vai falar, então, as informações gerais sobre esse produto, sobre essa conta que se chama REEE ou RESP, e eu vou tentar ser o mais breve possível, pois aqui também não quero dar um curso sobre o que é essa conta, mas sim dar uma noção geral para vocês da importância de ter uma conta dessa, ok? Então falaremos qual o custo médio dos estudos no Canadá, quem participa do RESP, qual a vantagem desse tipo de conta, quais os programas admissíveis, se seu filho decide não estudar, o que acontece, como resgatar o dinheiro, quais os tipos de planos que existem hoje e as subvenções governamentais. Bom, então assim, antes de falar sobre a conta, então a gente vai poupar para quê? Qual que é o objetivo? O objetivo? Pagar os estudos do seu filho. Certo? Hoje, os custos anuais para cursos pós-secundários, depois do secundário, estão entre 7 a 10 mil dólares. Tá? A gente está falando do curso aqui. Nesse gráfico que eu estou apresentando para vocês, vocês têm os custos dos cursos pós-secundários com o custo de moradia, de alimentação e tudo mais que no caso seu filho no momento dos estudos vai estar precisando. Então esse gráfico ele mostra que hoje a gente tem uma realidade, a gente tem uma necessidade de valor, hoje a gente consegue na universidade perguntar, ok, se meu filho for estudar amanhã aqui, quanto que custa por ano para ele? Porém, se você tem um bebê que acabou de nascer, você não sabe quanto que vai estar custando isso daqui a um tempo. Então, esse gráfico ele faz uma estimativa do que vai ser isso no futuro. Então, se a gente vai até 2032, seria, então, no caso, daqui 16 anos mais ou menos, para quem está com um bebezinho aí, a gente está falando em custos de mais de 25 mil dólares, quase 27 mil. Sim, é um valor grande, lembrando que aqui está considerando alimentação, moradia e tudo mais, na verdade pagando tudo para a criança, mas se a gente arredondar para 20 mil que seja, são 20 mil por ano, colocamos aí 4 anos, 80 mil. Então a gente está falando entre 80 a 100 mil dólares, que é o valor total que a criança vai gastar para estar estudando lá no futuro, certo? Então, o que é esse REEE, RESP? REE em francês, Régime Enregistré d'Épargne Études, ou em inglês, RESP, Registered Education Savings Plan. Então, ele é uma conta, um regime registrado no governo federal para a poupança dos estudos da criança. Como o governo sabe que não é tão barato assim pagar os estudos mais tarde, ele incentiva os pais, até mesmo os avós que queiram
contribuir para os estudos futuros dos seus filhos e netos, abrirem essa conta, pois ela vai estar registrada no governo federal e nós vamos ter subvenções que vão entrar dentro dessa conta. Então, qual que é a ideia? A ideia é economizar, criar uma poupança para os estudos pós-secundários de 1 ou mais filhos dentro de um plano subvencionado, certo? Quem são os participantes do plano? Então, quais são os nomes, quem que vai aparecer nesse plano? A gente tem o contribuinte. Quem é o contribuinte? É o pai, ou a mãe, ou o avô, alguém que queira abrir uma conta tendo um beneficiário, no caso, o estudante, a criança que vai estudar lá no futuro, que a gente chama de beneficiário. Então, o beneficiário é o estudante. Então, a conta é aberta no nome do pai, da mãe, da avó, que é quem vai colocar o dinheiro na conta, e o beneficiário é quem vai se beneficiar desses fundos, ok? E o promotor é o cara que administra esse fundo, que vende o fundo, pode ser... Bom, mais tarde eu vou falar para vocês sobre os tipos de regime, mas é por onde transige, por onde passam as transações financeiras, ok? Bom, quais são as vantagens desse fundo? Direito às subvenções, rendimentos não tributáveis, fracionamento de receita e postergar a tributação. Quais são os limites? Bom, cada beneficiário pode ter até $50 mil de contribuições feitas nessa conta. Tá? Então, não pode se passar desse valor, esse é o valor máximo que pode colocar de dinheiro lá dentro. Tá? Aqui a gente não está falando de rendimento, a gente não está falando de subvenções, são as contribuições feitas na conta, pelo tempo inteiro da conta. Por que tem um limite? Porque você pode ter mais que uma conta RE por beneficiário, porém, a soma dessas contas, de contribuições nessas contas, não pode passar de $50 mil. E passando de $50 mil, você vai ter uma multa de 1% ao mês sobre esse excedente dessa conta, desse excedente desses $50 mil, ok? Quais são os programas admissíveis? Então, assim, eu coloquei o dinheiro lá, vou ter as subvenções do governo, mas aonde que eu posso estudar depois? Então, no site do governo federal tem mais detalhes sobre isso, mas são educações pós-secundárias, então colleges, universidades, CEGEP, programa de educação qualificada, programa de educação determinada. Então, de acordo com o tipo de estudo que teu filho está pensando fazer, já é interessante dar uma olhada no site para ver se eles são admissíveis. Na grande maioria, sim, vai ter mais detalhes que no momento que vocês estão fazendo isso, vocês vão ver sobre que vai ser se vai ser tempo parcial ou tempo integral para o estudo. Então, mas a maioria dos estudos pós-secundários estão dentro desses programas admissíveis, inclusive internacionais, não só no Canadá, tá? Em programas de estudos internacionais. O que acontece se eu tirar o dinheiro antes de começar a estudar ou até o filho decide não estudar? Primeiro, você pode deixar essa conta ela pode existir durante 35 anos. Você não vai estudar, mas você pode deixar a conta lá. Só depois de 35 anos de existência dessa conta que aí sim precisa ser feita alguma coisa para tirar o dinheiro e converter ele em outro tipo de conta. Que pode ser transferir para outro membro da família, se for o caso, ou até para o REER do próprio contribuinte. A pessoa que colocou dinheiro nessa conta pode ser colocado para o REER dele ou para o REER do cônjuge dele, certo? Pode ser para um programa de educação determinada também. E a tributação dos rendimentos vai ser feita, no caso, na mão do contribuinte, que vai estar resgatando esses valores antes dos estudos. E claro, como não está sendo tirado o dinheiro para o estudo, existe a obrigatoriedade do reembolso de subvenções não utilizadas. Lá a gente vai então usufruir para estudar. A gente fez a poupança e agora vai estudar. Então, assim, o resgate
vai ser tributável na mão do beneficiário, que normalmente vai pagar menos imposto porque ele está numa faixa de imposição menor, o que é uma grande vantagem. Esse pagamento é feito da seguinte maneira, que vai ser as contribuições da conta, que você fez nessa conta, mais as subvenções. E quais são os tipos de conta RE? Onde que eu faço? Onde que eu abro a conta? Então, a gente tem a conta familiar, a gente tem a conta individual e a gente tem a conta do regime coletivo ou programa de bolsa de estudo. O que é o familiar? Familiar é uma conta que você pode abrir em alguns bancos, não são todos os bancos, ou com conselheiros independentes, como eu, por exemplo, que vocês vão ver, então, os detalhes dessa conta. Então, numa conta familiar, a gente pode ter 1 ou 2 contribuintes, que são as pessoas que colocam dinheiro. Eles, para ser 2, precisam ser casados ou união estável. No caso, por exemplo, pai e mãe. Podemos ter 2 contribuintes na conta, ou colocar só no nome do pai ou só no nome da mãe. Podemos ter vários beneficiários da família do contribuinte. Então, o beneficiário ele tem que ter uma ligação de sangue com o contribuinte. O valor acumulado dentro dessa conta, ela não precisa ser repartida igual entre os beneficiários. Como assim? Então, pai e mãe estão contribuindo para uma conta dos filhos, tem 2 filhos, só que os filhos vão fazer cursos diferentes. Um deles custa mais caro que o outro, eles podem aproveitar todo o valor que foi acumulado sem precisar repartir 50-50 para cada beneficiário. Então, essa é uma grande vantagem do plano familiar. E pode-se adicionar beneficiários todo o tempo do que existe. Então, aí temos o regime individual. Individual, como o nome diz, somente para um. Então, mesma coisa, contribuintes, temos 1 ou 2 contribuintes, sendo que se forem 2 casados em união estável, somente um beneficiário, e qualquer um pode ser beneficiário, inclusive o próprio contribuinte pode ser beneficiário dessa conta individual. As cotizações são feitas até os 31 anos de idade do beneficiário. O que é, então, o regime coletivo, ou também chamado de programa de bolsa de estudos? Esse programa de bolsa de estudo é mais um nome em marketing que se dá, porque é uma conta pelo governo, todas são uma conta para os estudos. Então, eles usam esse programa de bolsa de estudos mais como marketing do que algo a mais que esse produto tenha. Eles são oferecidos por corretoras de planos coletivos. Então, vocês já devem ter ouvido falar, Universitas, CST, entre outras, são empresas que só trabalham com esse tipo de conta. Então, elas trabalham com planos coletivos. O que acontece? Você abrindo uma conta com essa empresa, todos os fundos, todo o dinheiro é colocado em comum. Então, são investimentos em comum para todos os contribuintes. É como se fosse uma reunião de contas individuais. Então, vamos pegar várias contas individuais, colocar no mesmo grupo, para ser administrado de forma coletiva. A grande desvantagem desse produto é que ele é um contrato. Você faz um contrato com o promotor, com quem está oferecendo esse tipo de plano, sendo que no contrato eles vão olhar, vai ter o valor, a frequência, as opções de investimento. Você não tem flexibilidade para trabalhar dentro dessa tua poupança, desse teu investimento que você está fazendo para o seu filho, certo? Então eles vão pegar a idade da tua criança, vão calcular mais ou menos até quando que eles vão estudar e vão meio que estipular para você um valor e uma frequência para você fazer os pagamentos. Até aí tudo bem, sendo que se você precisar parar de pagar, se você quiser mudar, tiver outra ideia de fazer um investimento depois, um plano individual ou familiar, você já não tem mais tempo para fazer isso. Na verdade, você pode fazer, porém,
você vai ter umas taxas e multas bem elevadas para serem pagas, o que acaba deixando você meio que preso nesse regime até o final do tempo que você precisa para recuperar o dinheiro para os estudos. Então, essa é uma das grandes desvantagens desse produto. Geralmente, os investimentos são feitos de forma bem conservadora, então você não tem um rendimento muito bom para esse tipo de investimento. Até porque você não tem controle sobre aonde você vai colocar o dinheiro ou não. Então, é o jeito que eles vão trabalhar, é o jeito que você assinou com eles no contrato inicial. Eles trabalham com um método de coorte. O que seria isso? Eles pegam por faixa etária, mais ou menos as crianças que vão estar estudando nos mesmos períodos, e fazem grupos por faixas etárias. Então, se dentro daquele grupo teve alguém que não vai estudar, não vai ter direito aos benefícios, subvenções daquele produto, eles redistribuem entre esses do grupo os investimentos. Então, se comparar com um familiar, por exemplo, você já tem 2 filhos, se tiver no coletivo, cada filho teu vai estar num grupo diferente. No familiar, a gente está os 2 filhos num grupo só, então que você administra o teu investimento. Então, esse é o jeito do regime coletivo. A redistribuição, como eu falei para vocês, as contribuições são determinadas no contrato, e é um tipo de investimento que é decidido pela corretora, não é você que decide como que vai ser feito. Então, esses são os 3 tipos de plano que a gente falou: o individual, o coletivo e o familiar. Independente deles, você tem direito às subvenções governamentais. Do governo federal, a gente tem direito à Subvention Canadienne pour l'Épargne-Études, ou Canada Education Savings Grant, em inglês, e também tem direito ao Bon d'études canadien, ou Canada Learning Bond. Isso aqui depende da receita familiar, a gente vai estar falando um pouco mais para frente. Do governo do Quebec, cada província tem o seu incentivo, tem província até que não tem, então é interessante ver na sua província qual que é o incentivo, a subvenção que eles dão para esse tipo de conta. No Quebec chama-se Incitative Québécois l'Épargne-Études ou Quebec Education Savings Incentive, ok? Bom, falando da subvenção federal. Então, a subvenção federal, ela é de base 20%, que acontece que todo mundo, dependendo da receita, você tem direito a 20% do valor contribuído, sendo que máximo de $500 por ano. Isso aqui eu vou até explicar no próximo slide, que é assim, a gente falou sobre um limite de 50 mil, porém, as subvenções, elas têm um valor máximo em cima de 2.500 anual. Então, se você colocou 3 mil, você vai receber subvenção em cima de 2.500 e não em cima de 3 mil, tá? Então, por isso que a gente fala aqui de máximo de $500, 20% de 2.500, $500 de subvenção federal por ano, tá? Então, esses valores, você tem até o final do ano para contribuir, para receber a subvenção daquele ano. Então, nós estamos em 2016, em outubro, tem até o final de dezembro para colocar o dinheiro nessa conta e receber a subvenção relativa a 2016, certo? O beneficiário pode ter no máximo 17 anos, tem as condições ainda para você receber a subvenção. Para ter certeza que você vai receber subvenções, você tem que começar pelo menos antes dos 15 anos de idade. Depois disso, tem as condições que nem eu falei em cima, chegando aos 17 anos. É possível recuperar subvenções de anos anteriores, que você não fez a contribuição. Então, isso eu vou falar para vocês também como é que faz. Sendo que, então, o máximo dessa subvenção por criança na conta vai ser de $7.200. Então, um exemplo. Contribuição anual de 2.500. Esse exemplo aqui é para recuperação dos direitos que você não, as subvenções que você não buscou dos anos anteriores. Então, considerando a contribuição anual de 2.500,
Direitos de subvenção a recuperar. Então, estamos abrindo uma conta hoje, você teria direito às subvenções dos anos de 2014 e 2015. O que acontece, então? Em 2016, você pode colocar até 5 mil. Por quê? Você consegue recuperar um ano por vez. Você não consegue, num ano, recuperar 3, 4 anos que passaram. Não, é um ano por vez. Então, em 2016, nós vamos colocar 2.500 para o ano de 2016 e 2.500 para o ano de 2014. Então, dentro desses valores, a gente vai receber subvenções referentes a esses anos que passaram. O que acontece então ano que vem? Ano que vem a gente coloca mais 5 mil nessa conta. Colocando 5 mil nessa conta, você tem 2.500 referente ao ano de 2017, para você receber essas subvenções nesse ano, e a gente tem 2.500 referente a 2015. Então, para recuperar as subvenções de 2015. Daí, em 2018, a gente já não tem mais anos a recuperar, a gente volta a contribuir 2.500 por ano, para você buscar as subvenções daquele ano e assim por diante. Claro, tudo dependendo da idade da criança. Mas é sempre assim. Pensando que, já tô imigrante, veio com a criança já grande para cá, você tem direito às subvenções do ano fiscal que vocês imigraram, certo? Então, não abriu conta RE ainda, é possível ver quantos anos a gente consegue recuperar de subvenções, para que ao final do plano tenha pego todas as subvenções que tenha direito, ok? Então, não tem problema começar mais tarde. Não comecei esse ano, agora já era. Não, dá tempo de recuperar. O importante é que seja antes dos 15 anos de idade, para ter direito a essas subvenções. Existe também do federal uma parte complementar. Dependendo da receita familiar, você pode receber até mais 20%, chegando a 40% sobre o valor que você coloca. Então, aqui estão os valores de receita, menos de 44, de 44 a 89, mais de 89. Quais são os valores suplementares e complementares que você recebe? Porém, atenção, esses valores suplementares, eles são adicionados aos primeiros $500 de contribuição anual. Não é sobre o total que vai ser colocado, ok? E esses valores, então, é sempre feito de acordo com a tua declaração de imposto, que é assim que o governo vai se basear nos valores que eles vão estar colocando para vocês de subvenções. A gente tem também o BEC ou CLB. O que é o BEC? Bon d'études canadien, ou CLB, Canada Learning Bond. É uma subvenção de $500 e mais 15 prestações de $100. Quem que pode receber isso? Famílias que recebem o SPNE ou NCBS, que seria o Supplément de la Prestation Nationale pour Enfants, National Child Benefit Supplement. Então, se a família tem direito recebe uma desses suplementos abaixo, quer dizer que ele tem direito a receber os $500 mais 15 prestações de 100. Então, 15 prestações anuais de $100. Então, assim, se num ano você começou, você recebe o teu SPNE ou NCBS, você tem direito aos $500. Se no outro ano você ainda recebe, você tem direito a mais 100. E assim por diante. No ano que você não recebe, não tem direito, você não tem mais direito aos $100 aqui, ok? Subvenções provinciais, então aqui eu posso falar sobre o Québec, Incitative Québécois à l'épargne études, Québec Education Savings Incentive, são 10% das cotizações anuais, que a gente tem aqui, então, um máximo de $250. Como eu falei, em cima dos 2.500, a gente tem $250 máximo por ano, certo? Então, teria que ver na sua província qual que é a sua subvenção. Qualquer dúvida, se quiserem, manda um e-mail para mim que eu vou atrás dessa informação para vocês, ok? Então, um exemplo de conta aqui. Criança nasceu em 2016. A previsão é que faça uma contribuição durante 17 anos, até 2033, que é quando ela vai começar a utilizar o dinheiro que vai ser acumulado. Considerando contribuições anuais de $2.500,
e uma receita familiar de $100 mil. Pensando num rendimento médio conservador de um fundo, pensando em 5% ao ano, ok? De rendimento. Qual que é o resultado que a gente tem? A gente tem, então, um total foi colocado durante esses 17 anos, $42.500. E o valor acumulado em 2033 será de 81.948, tá? Então, assim vocês conseguem ter uma ideia de quanto vocês vão acumular e para vocês ficarem bem tranquilos também em relação aos estudos da criança, que ela não vai estudar e depois sair com uma dívida de escola, um pré-book para pagar, não, porque vocês já contribuíram com isso para eles, ok? Tem mais um exemplo, outro exemplo seria a mesma criança, o mesmo tempo, mesma contribuição anual, porém uma receita familiar mais baixa, de 26 mil. O cálculo foi feito só para vocês verem que a diferença de subvenções dá um bom resultado no final. Como havíamos falado, em torno de 81 mil. Então, aqui é o mesmo rendimento. Nesse exemplo aqui, com o mesmo valor de contribuições feitas, o valor acumulado pode chegar a 86 mil. Então, praticamente $5 mil de diferença por conta das contribuições. Porém, lembrando que esse exemplo aqui é feito com base no que a família tem essa receita de 26 mil durante os 17 anos, o que é muito difícil de acontecer. Pode acontecer, mas é difícil. Então, esse valor de 86, ele só seria válido, real, nessas situações em que a família mantém uma receita familiar relativamente baixa, ok? Então, abrindo a conta de investimento, quem que eu coloco na conta? O pai, a mãe? Dependendo do valor do salário de quem participa, a gente pode decidir se é o pai ou a mãe, tá? Porém, se o valor da receita de cada um não varia tanto, pode ser que as subvenções complementares nem apareçam. Então, a partir de 2011, eles começaram a identificar as subvenções complementares de acordo com o responsável da conta, certo? Então, o que a gente precisa para abrir a conta? O NAS da criança. O NAS a gente fala em francês, né? Mas é o número de seguro social da criança e do responsável, as informações bancárias, os valores que serão investidos. Então, já pensar se vai contribuir mensalmente, anualmente, a cada 6 meses, como que vai ser essa contribuição. Se vai ser um regime familiar ou individual. Bom, vejam bem que aqui eu não coloquei o regime coletivo, porque não vejo vantagem no regime coletivo, tá? Mas são as mesmas informações que você precisaria fazendo com o regime coletivo também. É isso, então quanto antes começar, melhor, para que mais tarde essa balança fique mais tranquila lá para o seu filho. Fico à disposição de vocês, aí está meu site, minha página Facebook, meu LinkedIn. Podem entrar em contato comigo, qualquer informação que vocês queiram, a gente pode estar conversando mais, ok? Um grande abraço para vocês, até mais, tchau, tchau!